Talvez me perguntem, quer dizer que é preciso sempre fazer este tipo de queima? Eu vou lhes responder, não. Quando você tiver habilidade, aprender adequadamente a utilizar e a manipular a barbotina, de forma que não fique nem com muito líquido, nem com pouco líquido, da forma correta, você poderá fazer a pontezinha de uma vez só. Mas, a princípio, para que você aprenda corretamente, você então vai fazer apenas a sinterização do pontico ligado a este casquete. Depois disso, você vai umedecer esta região com líquido de mesclar, prepara um pouquinho da barbotina bem molezinha, coloca aquele pontico, no caso com esse casquete no lugar, seca novamente no forninho e agora faz uma outra queima definitiva. Mas assim que você tiver prática no trabalho, você vai fazer a ponte de uma vez só. Amigos, todo material que se começa a trabalhar é preciso se ter força de vontade. É necessário que você faça um casquete, faça outro casquete, faça a sinterização, sinta, no caso, a dureza, sinta o que você vai precisar ter de, no caso, habilidade, de que forma você deverá fazer alguns desgastes ou complementos, que quantidade de barbotina lhe dará já cerca de 0,5 de milímetro, para que você nem precise acrescentar mais, nem desgastar. Então, isso só vem com a experiência no trabalho. E nós todos, mesmo desde criancinhas, nós precisamos entender a matéria e precisamos persistir para que nós saibamos perfeitamente bem como utilizar o conhecimento que adquirimos. Aquele que fizer uma vez e que encontrou dificuldade e não fizer mais, pode saber que não vai conseguir êxito, e isso com qualquer material que ele passe a utilizar. Então, o nosso, com todas essas vantagens, mas nós realmente dizemos que a pessoa precisa persistir para que possa aprender a trabalhar corretamente. Tá certo? Feito então a sinterização, conforme eu já mencionei e vou repetir novamente, você que entra a 500 graus, sobe 25 graus por minuto, a 1050 ou 1080, deixando 10 minutos no patamar mais alto e depois descendo o carrinho do forno ou levantando a cabeça, vamos dizer assim, a parte da resistência do forno de uma forma gradativa, que ele saia praticamente a 500 graus, você agora terá então a sua peça de 3 elementos e o seu casquete. Essa pecinha de 3 elementos, então, você vai agora fazer a infiltração do vidro. Esse vidro já vem aqui. No caso, nós vamos então apenas abrir, tirar o lacre de proteção e vamos então preparar o vidro, que você pode prepará-lo ou com
o líquido de modelar, cerâmica, que também nós produzimos na Luxtar, ou então utilizar água destilada, ou até mesmo água mineral. Aqui no caso eu vou utilizar água destilada, vou colocar, que você pode colocar em qualquer recipiente. Eu apenas estou utilizando para que vocês vão vendo o molhamento dela e usando gradativamente para que tenham a oportunidade de ver que não se deixa nem molhado demais, nem menos molhado. E agora, quando ele estiver nessa consistência, estará molhado, mas plenamente unido, você vai aplicar. Você pode fazer a aplicação do vidro numa só aplicação, mas eu gostaria de sugerir que vocês fizessem em duas aplicações. Por quê? Porque, visto que o pôntico ele é grosso, a quantidade de barbotina aqui é bem maior do que nos elementos que são bases. Então nós queremos que o vidro infiltre até o final, que este pôntico e essas uniões sejam uniões plenamente cheias de vidro misturados na estrutura de alumina. Então, fazemos da seguinte forma: nós agora vamos pegar, vamos umedecer o trabalho para que seja fácil a aplicação do vidro. Vamos agora tomar o vidro de infiltração e vamos colocar este vidro no pôntico, generosamente colocando, e também nas zonas de conexão. Então colocamos na região vestibular, colocamos agora na região palatina, e com isso nós vamos ter assegurado que esse vidro descerá bem até que, no caso, ele encha plenamente o nosso pôntico de alumina totalmente de vidro. Depois disso, retiramos, invertemos a posição e aquele espaço que eu havia mencionado, nós vamos agora colocar uma quantidade de vidro aqui também. Feito isso, nós agora vamos retirar algum vidro que tenha vindo mais para o lado dos dois casquetes de base e utilizaremos pinos pinos de alumina numa basezinha refratária, para nós agora fazermos a infiltração do vidro. Então, nós colocamos no pôntico e nos dois conectores. Colocaremos agora em cima da base refratária, nos pinos de alumina, e vamos levar no forno. De que forma? Nós sugerimos que entre no forno a 300 graus.
suba cerca de 15 graus por minuto até a temperatura de 960 ou 970. Quando atingir essa temperatura, se deixa por 20 minutos nesta temperatura. Depois dos 20 minutos, nós baixaremos o forno, quer dizer, a temperatura de cerca de 400 graus, 350, gradativamente, para que nós não tenhamos nenhum problema de choque térmico. Então, agora aqui, nós vamos levar para a fusão do vidro e para que o vidro, então, ele possa descer lá para a região mais profunda do pôntico e os conectores. Se vocês chegarem a fazer uma estrutura e quiserem quebrar os casquetes laterais, vão ver que não conseguirão quebrar de forma alguma nem os conectores, nem o pôntico, porque esse estará plenamente cheio de vidro que agora se misturou à alumina e se tornou plenamente duro. Aqui então, nós fizemos a sinterização do vidro nessa região do pôntico e nessa região dos conectores. Agora então, nesse próximo passo, nós vamos então reumedecer e vamos agora fazer a infiltração do vidro no restante do trabalho. Então, novamente, no pôntico, nós colocamos de novo uma determinada quantidade. Nós queremos que esse vidro ainda continue descendo na região do pôntico e com mais tempo ele vai com certeza fluir mais ainda para dentro. Nós agora começamos a colocar na região dos casquetes laterais. Gostaríamos de sugerir que você colocasse apenas cerca de 0,6, 0,8 de milímetros de vidro. Não coloque grandes quantidades. Colocar grandes quantidades fará com que esse vidro agora, ele não só esteja em grande quantidade na região, no caso, por fora do seu trabalho, como também fará com que ele tenha o perigo de ser em tão grande quantidade que mesmo com a tinta bloqueadora, ele agora tenda a desejar infiltrar para dentro dos casquetes. Então, o bom é que a princípio, principalmente nas primeiras vezes, você agora coloque uma quantidade que seja uma quantidade mais ou menos sem excessos. É melhor que você coloque menos e depois você aprenda que quantidade real você deve colocar para você nunca ter, a princípio, problemas com grande quantidade de vidro. Ok? Vou preparar mais um pouquinho. Feita a colocação do vidro em todas as regiões
no caso dos copings e do pôntico. Nós agora vamos sinterizar este vidro. Vamos utilizar aquele processo de queima e vamos então fazer com que ele desça na estrutura, tornando essa estrutura plenamente resistente e preparada para que o protético agora proceda à colocação, no caso da sua cerâmica. Nós vamos então usar essa tinta bloqueadora para evitar